Olá, irmãos, bom dia, a graça e a paz. Que o Senhor nos abençoe mais um dia, mais uma semana começando. E que o Senhor nos abençoe nessa semana. Sabemos que nesses dias temos muitas coisas para fazer, correndo para um lado, para o outro. Mas nessa semana vamos começar, como todas as manhãs, com o nosso devocional, com uma pequena ilustração. Vamos lá então? Havia um pastor numa igreja que tinha sucesso em tudo o que fazia. Tinha comunhão com Deus e andava em santidade, orando, jejuando e lendo a Bíblia. Onde ele ia, desenvolvia o trabalho. Mas muitas pessoas se convertiam, pois ali haviam curas, milagres e muitas coisas aconteciam durante os cultos, muitos prodígios e maravilhas. O diabo, vendo isso, fez uma reunião no inferno e determinou por fim aquele ministério. Enviou os demônios da sensualidade, da avareza e do orgulho. Aquele homem orou, jejuou, leu a Bíblia, fortaleceu o seu casamento, sacrificou tudo o que tinha e se humilhou diante de Deus. E com a ajuda do Senhor, ele venceu. O diabo viu que todas as suas tentativas tinham sido frustradas. Inconformado, resolveu mandar aqueles 3 demônios de volta para ficarem ao derredor do pastor, para ver onde ele errava. Um dia, os 3 demônios, ainda sem pegar nada que pudesse usar contra o pastor, viram outro demônio passar por aquela igreja. Vinha ele de longe, devagar, usando bengala, com uma aparência cansada. E os 3 demônios lhe contaram sua missão e como tinham fracassado até agora. Daí ele disse aos 3, espere um pouco. Eu vou dar uma ordem quando vocês devem agir. Não tenho pressa, pois eu sei como trabalhar. Aquele demônio sutilmente começou a agir. Primeiro, tirou o tempo daquele pastor, enchendo a sua agenda de coisas para fazer. Logo, ele não tinha mais tempo para jejuar e enfraqueceu. Depois tirou o tempo daquele pastor para não ler mais a Bíblia e ele não ouvia mais a voz de Deus. E sem ouvir a voz de Deus, sua comunhão esfriou. Foi então que aquele demônio deu ordem para os outros entrarem em ação. E aquele pastor que arrebentava, que fazia, que acontecia, caiu. O tempo é a 4ª arma usada pelo diabo para esfriar a fé daqueles que não perseveram. Às vezes, eles nos faz muito atarefados. Outras, ele até causa uma falsa sensação de bem-estar. Faz as lutas cessarem durante um tempo para que nós nos acomodamos na fé. E é desse jeito que ele nos derruba. Às vezes, não lembramos de onde a gente veio e nem de onde saímos e do que Deus fez na nossa vida para sempre nos manter firmes na fé. O vencedor não é o que começa, mas sim o que termina. Esse final de semana nós falamos um pouco sobre o tempo, mas hoje nós vamos falar sobre o tempo de Deus. Tudo tem seu tempo determinado e há tempo para o propósito debaixo da terra. Quando a gente reflete nessa passagem e o que o Salomão quis nos dizer, na verdade ele quis nos dizer como tudo tem seu tempo, é meio óbvio. Então talvez seja melhor imaginar como será que ele chegou a essa conclusão. Na Bíblia está escrito que não houve ninguém tão sábio quanto Salomão. E uma das tarefas dele era julgar e decidir as questões difíceis, sendo a mais conhecida aquela na qual 2 mães brigavam por um bebê, lembra disso? E uma delas pediu para que... E ela queria porque queria o bebê. E ele mandou dividir o bebê ao meio. Então, aquela mãe resolveu dar o bebê à outra. Ele era um homem muito sábio.
Acho que muito desses julgamentos demandava tempo, paciência, e Salomão pôde observar o comportamento das pessoas, muitas com pressa e desesperada por solução. Imagino que nossa pressa seja decorrente de nossa vida finita e limitada. Afinal, não sabemos nem o que acontecerá daqui a alguns segundos, quando mais o que acontecerá amanhã, ou daqui vários dias, ou meses, ou anos. Por mais contraditório que seja, essa imprevisibilidade é o que deveria nos levar a ter paz. Como assim? Jesus disse em Mateus que não devemos andar ansiosos ou preocupados com o dia de amanhã. Afinal, podemos acrescentar algo a ele? Se não podemos acrescentar algo ao nosso dia e à nossa vida, por que nos preocupamos tanto? Tudo tem seu tempo determinado. Não devemos ficar ansiosos, querendo que o nosso milagre, ou a nossa vitória, ou a nossa bênção chegue. Nem devemos querer que ele chegue em momentos pré-determinados, escolhido por nós, ou quando acharmos o melhor, ou quando bem desejarmos. Deus, Ele conhece o nosso coração. Ele sabe o que é melhor para nós. Uma analogia meio boba, confesso, que costumo fazer é a do pai sensato. Claro, que não daria um carro para o seu filho de 12 anos, mesmo que ele soubesse dirigir. Afinal, seu filho não está preparado para tal responsabilidade. Acredito que Deus age da mesma forma com você e comigo para receber a nossa bênção. E você só vai receber ela quando você estiver pronto para ela. E é no tempo determinado por Deus. Sempre falo isso e olho para a pessoa que está com aquela cara. Mas eu estou pronto. Eu tenho certeza que eu estou pronto. Os nossos filhos às vezes, eu quero tanto. Compra tal coisa para mim, verdade? Mas às vezes ainda não é o tempo. Tem um tempo para eles ter aquilo que eles desejam. É como nós estávamos falando. Não é o tempo. Como vão dar um carro para uma criança que não pode tirar uma carteira e dirigir? Muitas vezes pensamos isso. Mas será que estamos mesmo prontos para receber o que temos? Na Bíblia, vemos vários exemplos de pessoas que baixaram a guarda em momentos de vitória e acabaram por fazer algo não muito bom. Cito alguns: Davi, Betseba, os filhos de Eli e o próprio Salomão. Eis um bom exemplo: Salomão, um homem que, apesar de toda a sua sabedoria, se afastou de Deus, mesmo ele tendo afirmado que o temor de Deus era o princípio da sabedoria. Então pergunto: será que você, claro, e eu também, realmente estamos prontos? Podemos falar mais sobre estarmos ou não prontos para o nosso milagre? Mas acho que vale a pena dizer que Deus nunca se atrasa. E tudo o que Ele faz é no momento correto. Então, meu irmão e minha irmã, não se desespere. Nem arranque os seus cabelos, pois tudo tem seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito de Deus debaixo do céu. Faça como Davi. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Espere com paciência em Deus, pois sua vitória está nas mãos dEle. Sentido sem paciência? Desesperado para que sua bênção chegue logo? Não importa. Ore. Espera. Espera, porque o tempo vai chegar. E Deus tem um propósito em todas as coisas. Em todas as coisas. Há tempo de crescer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo para todas as coisas debaixo do céu. E nós temos que entender qual é o tempo de Deus. Às vezes, não queremos esperar. Não queremos esperar porque achamos que não é o nosso tempo. Por quê? Por que esperar? Verdade? Não tem por que esperar. Se Deus me prometeu, eu quero agora. Nesse momento. Mas não é assim que a Bíblia fala. A Bíblia fala: para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer,
tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar o tempo, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de construir, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de plantear, tempo de dançar, tempo de espalhar as pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar o tempo, de desistir, tempo de guardar, o tempo de jogar fora, tempo de rasgar, o tempo de costurar, tempo de calar, tempo de falar, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio da eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri também que poder comer e beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Sei que tudo o que Deus fez permanecerá para sempre. A isso nada se pode acrescentar e disso nada se pode tirar. Deus assim faz para os homens que os temem. Então, é tempo. É tempo. Nós temos que entender que tudo tem um tempo de Deus. Que você nessa manhã possa refletir junto comigo. Os nossos filhos crescem, casam, verdade? É o tempo. Eles têm um tempo determinado para estar conosco. Não vão estar a vida toda conosco. Um dia eles vão embora. E às vezes é até difícil para a gente aceitar que os nossos filhos cresceram, que casaram, que têm as suas vidas, que têm coisas para fazer, que eles agora não vivem mais na sua casa, não têm o mesmo tempo que eles tinham, verdade? Você não vai ter o mesmo tempo que você tinha com eles. Agora eles têm a vida deles. E nós às vezes temos as nossas crises existenciais porque queremos que Deus haja de acordo com o nosso tempo. E não vai ser o nosso tempo. Às vezes queremos que as mudanças na igreja aconteçam da maneira que a gente quer. Não vai acontecer da maneira que a gente quer. Às vezes queremos tomar pé da situação, como se diz, né? Queremos fazer pela nossa própria força. Mas é no tempo do Senhor. É no tempo do Senhor. É no tempo dele que as coisas vão acontecer. E não no nosso tempo. E não no nosso tempo. O tempo da cura vai chegar. O tempo do perdão vai chegar. O tempo da alegria vai chegar. O tempo da gratidão vai chegar. Nessa manhã que você está saindo para trabalhar, quero lembrar você que está faltando muito pouco para nós acabarmos o nosso ano. Daqui a pouco o Natal está chegando. E você já reparou que todo final de ano nós fazemos os mesmos propósitos? Esse ano eu vou ser mais usado por Deus, eu vou me dedicar mais. Esse ano que entra eu vou emagrecer. Esse ano que entra eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas nós temos que lembrar que no ano que entra nós temos que ter um tempo com o Senhor. Temos que ter um tempo com Ele. Temos que ter tempo para a nossa família. Temos que ter tempo para o que realmente é importante. Muitos de nós estamos dando mais tempo para as mídias sociais, para a televisão, para outras coisas e não estamos dando tempo para Deus. Não estamos dando tempo para a nossa família, para os nossos filhos. Que nessa manhã nós possamos lembrar que há um propósito de Deus para as nossas vidas e que no tempo certo Ele vai nos abençoar. Que no tempo certo Ele vai fazer o milagre. Que no tempo certo Ele vai fazer. Talvez você esteja falando, mas Deus, eu não estou vendo nada. Está tudo muito silencioso. Eu não estou vendo nada acontecer. Lembre-se, Deus trabalha no silêncio. Deus trabalha enquanto nós dormimos. Deus trabalha por nós. Que nessa manhã você possa tomar posse do tempo de bênção que o Senhor tem para você. Eu gostaria de orar com você nessa manhã. Vamos orar.
Senhor, primeiro, Pai, começando essa semana, Pai, gostaria de pedir perdão, Senhor, pelas minhas falhas, Senhor. Pedir perdão, Senhor, pelos meus pecados, pela minha ansiedade, Senhor. Te pedir perdão, Senhor, porque muitas das vezes, Senhor, falho, Pai. Sim, todos nós falhamos e todos nós pecamos, Pai. Senhor, mas nessa manhã, Senhor, queremos colocar, Senhor, cada um dos nossos irmãos, Senhor, na Tua presença, Senhor. Cada um, Senhor, que está saindo para o trabalho nessa manhã, Pai. Cada um, Senhor, que está saindo para vencer um novo dia. Sim, um novo dia que o Senhor nos deu, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Que possamos lembrar, Senhor, que há um tempo para todas as coisas, Pai. Que o Senhor preparou tudo para nós nesse dia, Pai. Jesus, que possamos entender, Senhor, que o Senhor tem trabalhado por nós. Senhor, que a Tua mão de misericórdia e poder, Senhor, esteja sobre a vida dos meus irmãos, Senhor, que estão acabando de levantar, aqueles que já estão a caminho do trabalho, aqueles que já estão trabalhando, Senhor. Que Tu esteja com eles, Pai, nesse dia, Senhor, orientando, Senhor, dirigindo, Senhor. Que eles possam, Senhor, confiar em Ti, Senhor, de todo o coração, Pai. E que o Senhor tenha um propósito, Pai, em toda essa situação, Pai. Que nada é em vão, Pai. Que o Senhor tenha um propósito para todas as coisas, Pai. Vai de encontro, Senhor, a estas vidas, Senhor. Vai de encontro, Senhor, aos jovens que daqui a pouco vão estar indo para a escola, Senhor, aqui na América, Pai. Senhor, aos jovens no Brasil, Senhor, que já estão de férias, Senhor. Vai de encontro, guarda, livra, Pai. Senhor, sabemos que tantas coisas, Senhor, têm acontecido, Senhor, no dia a dia, Pai. Mas o Senhor tem guardado, o Senhor tem livrado, Pai. E o Senhor tem um tempo, Pai, para todas as coisas, Senhor, debaixo do céu, Pai. E o Senhor tem um tempo para a nossa bênção. Tem um tempo, Senhor, para o nosso milagre chegar, Senhor. Pai, abençoa, Senhor, a cada um ricamente, Pai. Abençoa os enfermos nessa manhã, Pai. Que a Tua mão esteja sobre a vida deles, Pai. Que haja cura, Senhor, no corpo físico, Senhor, e no corpo espiritual, Senhor. Que a Tua mão de misericórdia e poder, Senhor, esteja sobre a vida deles, Pai. Senhor, aqueles, Pai, que estão num leito de hospital, Senhor. Pai, que o Senhor possa renovar a esperança deles, Pai. Que eles possam, Senhor, esperar o tempo do Senhor, o tempo da cura, Senhor. O tempo em que tudo isso vai passar, Pai. Em que eles vão poder Te glorificar, Senhor, e testemunhar daquilo que o Senhor fez na vida deles, Pai. Senhor, nos dá um dia abençoado nesse dia, Pai. E que possamos nesse dia, Senhor, ver o Teu propósito, Senhor. Que possamos, Pai, renovar, Senhor, a nossa aliança contigo, Pai. Que possamos confiar, Pai, que o Senhor é o Deus que cuida, o Senhor é o Deus que faz e que não há nada impossível para Ti, Pai. Senhor, eu Te louvo e Te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem estado conosco, Pai. Porque o Senhor tem nos guardado, Pai. Oh, Pai, que a Tua graça maravilhosa, Senhor, que as doces consolações do Espírito Santo, Pai, esteja sobre todos, sobre cada um de nós nessa manhã, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Tenha uma semana de vitória, meu irmão. Seja um canal abençoador. Que Deus te abençoe nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.